Meus amados e queridos irmãos e irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Quero ler convosco Mateus capítulo 6, versículo 31 ao versículo de número 34. Escrito está: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nós temos aqui em nosso poder a palavra de Deus, que é uma orientação para a nossa vida, para a nossa vivência, para a nossa prática e exercício de fé. O próprio Cristo, nós pegamos todo o contexto, ele está ali trazendo sobre a solicitude das nossas vidas. E nós hoje estamos vivendo uma sociedade, meus amados irmãos e irmãs, que algumas pessoas acham que uma busca espiritual, seja de que tipo for, ela é totalmente um desperdício de tempo. Para elas, as únicas coisas reais são as que podem ser comprovadas e medidas, como, por exemplo, ganhar dinheiro, comprar, vender, comer, beber, se divertir, suspirar, dirigir, ovular, ejacular, passar pela gestação, pela reprodução, envelhecer e morrer. Alguns resumem a vida simplesmente naquilo que é palpável, naquilo que é material. Mas o próprio Cristo, diante de todas as necessidades humanas, ele deixa no versículo 33 uma motivação, ou, por que não dizer, uma responsabilidade para cada um de nós individualmente, quando ele fala buscai primeiro. Quer dizer, ele deixa que o reino de Deus seja uma prioridade na vida dos cristãos, porque o necessário já nós vamos obter. A questão é o acréscimo. A bênção do cristão não está naquilo que é necessário, está naquilo que é extra, naquilo que é agregado. E quando que vem esse extra na nossa vida? Quando compreendemos o valor do reino de Deus. Lembrando nós que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, no versículo 17, ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Partindo desse princípio, eu quero deixar convosco aqui o porquê é importante a mensagem do reino de Deus. Por que é importante? Primeiro, que o reino de Deus ele está disponível a todos. Quando nós olhamos no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 24, no versículo 14, está escrito desta forma: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Então este Evangelho do reino será pregado a todo mundo. Lembro-me de Marcos capítulo 16, no versículo 15, quando disse Jesus: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Mateus, também no capítulo 28, o próprio Cristo otorgando, dando uma missão para os seus discípulos, dizendo para que pudéssemos pregar. No capítulo 28, Jesus ele diz no versículo 19, portanto, ide e ensinai todas as nações. O reino de Deus, meus amados, ele está disponível a todos. Nós traímos a mensagem do reino de Deus quando nós achamos que o reino de Deus está disponível apenas para uma elite, isto é, para um grupo seleto, para um grupo de perfeitos. Não é verdade. Quando aglomeramos o reino de Deus é um sistema religioso e trazemos para dentro de nós um conceito de ser melhor do que aqueles que são de fora. Não, nós fomos alvo para sermos agregados nesse reino e as vidas também precisam ser atingidas pela mensagem do reino de Deus. Outro sim, nós temos que atentar que o reino de Deus ele tem os seus agentes. Se nós pegarmos em Mateus capítulo 21, no versículo 31, meus amados, está escrito desta forma. Mateus 21, versículo 31 está escrito: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe ele, o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus. Isto é, os mais religiosos, olha isso, os mais religiosos
parecem ter entendido menos a mensagem de Jesus e os menos religiosos tinham entendido mais. O que acontece é isso. Às vezes nós temos alguns agentes do reino que não é reconhecido por nós, por não se vestir uma capa de... Não que Jesus está apoiando aqui, que continua sendo meretriz, continua sendo publicano, continua sendo pecador. Ele não está falando isso, está falando que aquela mensagem que é para todos, infelizmente, os que menos compreenderam foram alguns religiosos, pelos seus conceitos legalistas, né? Outros sim, no reino de Deus não há diferenças de homens e mulheres, rico ou pobre, judeus ou gentios, escravos ou livres. Né? Então precisamos ver pessoas à luz de uma nova perspectiva. Quer dizer, o Tiago já tratava sobre isso quando ele falava sobre a acepção de pessoa. É comum, né, na sociedade, inclusive até nas igrejas, havia acepção de pessoa. A pessoa valer por aquilo que ela tem, as pessoas valem pelo cargo, pela posição, pelo dinheiro, pelos títulos, né? Mas no reino de Deus não é assim, tá certo? No reino de Deus, Cristo, ele iguala, porque nós não valemos o que nós temos, valemos o que somos. Você não vale por aquilo que você tem, tendo muito, né, dentro da ótica humana, dentro da ótica social, não tendo nada, sendo alguma coisa na ótica social, não sendo nada, questão de título, para Deus você tem muito valor. Essa é a mensagem do reino de Deus. Outro sim, o manifesto do reino, Mateus capítulo 7, versículo 21, né, nós podemos estar atentos que caso você diga estou nessa, quer entrar no reino de Deus e aprender. Vamos ver Mateus capítulo 7, versículo 21, o que Jesus está falando. Mateus 7, versículo 21, está escrito desta forma. Olha lá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então veja bem, existe uma ética no reino. Quais são? Né? Veja bem, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai. Então caso você diga, estou nessa, quero entrar no reino de Deus e aprender, basta buscar pela sua palavra a vontade do Pai. E o reino tem uma ética, né? Mateus 5, 19, certo? Está escrito desta forma, Mateus 5, 19. Qualquer, pois, que violar um destes meus pequeno mandamento, assim ensina aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que o cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. A questão de grande e pequeno, né? Às vezes é o problema que nós temos na nossa sociedade. Tá certo? Para Jesus, o grande é aquele que cumpre o seu mandamento mais simples que seja. O manifesto do reino não é apenas transformações a relações sociais, como também transformar, certo, o que podemos chamar de prática espiritual. Isto é, o reino de Deus é um movimento revolucionário de contracultura que proclama uma rebelião contra a tirania da Trindade que rege as ações das pessoas, que é a busca constante do dinheiro, do sexo e poder. Então o reino de Deus transforma, nos faz grande quando nós submetemos aos mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. E o reino de Deus também, infelizmente, ela tem uma fronteira, né? Como todos os reinos, como todos os municípios, como todos os países têm fronteira, o reino de Deus também tem fronteira, ok? E o reino de Deus, que está disponível a todos, pode, infelizmente, ser perdido por alguns. Por exemplo, Jesus disse em Mateus capítulo 7, né, que nem todo que diz Senhor, Senhor está no reino de Deus, né, então quer dizer, expulsei demônio, curei os enfermos. Então pessoas que estão inseridas no contexto desse, pode às vezes estar fora do reino de Deus. Temos que atentar que o reino de Deus busca incluir a todos que desejam dele participar e contribuir com o seu propósito, mas não pode incluir aqueles que se opõem à sua finalidade. Então, esse é um perigo. Então, tem pessoa que se opõe contra a mensagem do reino, certo? Não entende a revelação do reino de Deus. Outro sim é a colheita do reino. Mateus capítulo 13, no versículo 43, vai nos dar uma ideia sobre a colheita do reino. Podemos dizer que o céu não oferece nada que uma alma mercenária possa vir a desejar. O reino de Deus não é para aquelas pessoas avarentas que buscam o reino simplesmente para o benefício próprio, porque Paulo já falou isso. O reino de Deus não é comida e nem bebida. E hoje o pessoal tem invertido os valores do reino e tem trazido como algo material apenas, onde você vai enriquecer, onde você vai ser próspero materialmente, e esquecendo
que a colheita do reino vai muito além de tudo isso, né? Capítulo 13 de Mateus, versículo 43, está escrito desta forma: então o justo resplandecerá como sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Então, meus amados, só tentamos para isso, né? O reino de Deus ele é espiritual, e a busca espiritual tem que ser primazia na nossa vida, e que aí as outras coisas, que as necessidades comum do dia a dia, eu creio que Deus continuará provendo. Deus abençoe.